Pascoal. Muito obrigada, presidente, demais colegas, funcionários da casa. Sempre respeitando a divergência dentro dessa casa, que é uma casa plural. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do voto do ministro Fux no dia de ontem. O ministro Fux passou praticamente, se não, acho que mais de 12 horas, porque na parte da noite eu consegui acompanhar o final, mas foram mais de 12 horas de voto, analisando a acusação feita ao chamado núcleo central do 8 de janeiro. Obviamente, não necessariamente a pessoa, o intérprete, o jurista precisa concordar com todos os pontos ali destacados pelo ministro e com todas as conclusões do ministro. Mas existem algumas considerações, né, que precisam ser destacadas e que precisam ser elogiadas e que nós precisamos também fazer valer para a totalidade dos acusados. O ministro fez uma análise das preliminares, falou com relação à competência. Existem alguns aspectos que dizem respeito apenas àqueles acusados, outros que dizem respeito aos acusados que foram julgados anteriormente e que invadiram os prédios das sedes dos poderes, inclusive o prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, nem todas as considerações processuais que o ministro fez ontem, elas podem ser estendidas aos demais acusados. Eu estou vendo muita gente criticar o ministro porque ele se julgou incompetente para julgar as pessoas ontem, muito embora tenha seguido com a análise de mérito por ser voto vencido com relação às preliminares. E no que concerne aos populares, ele se julgou competente, ele e a turma e o Supremo, e as pessoas estão criticando por causa disso. Então, nesse aspecto, existem diferenças entre as autoridades que não invadiram os prédios e entre aqueles populares que invadiram. Mas, no que concerne ao mérito, nós precisamos, né, fazer valer o olhar do ministro também para aquelas pessoas que não têm, não tinham, não terão, muito provavelmente, cargos de poder. Porque não tem por onde dizer, e eu concordo com o que o ministro sustentou ontem, que é impossível conjugar os crimes de golpe de Estado com supressão do Estado Democrático de Direito. Eu realmente entendo que está errado somar as penas, e o ministro disse isso ontem, mas não tem como aplicar esse raciocínio para o ex-presidente, para o deputado Ramagem, para as outras pessoas que foram absolvidas ontem no voto do ministro Fux, e não aplicar esse raciocínio aos populares. Porque muitas pessoas já foram condenadas, outras tantas estão sendo processadas, muitas estão presas preventiva e definitivamente acusadas desses crimes conjugadamente. Há pessoas já presas, cumprindo penas de 14, 15, 16, 17 anos, com essa mesma acusação. E o ministro Fux, naquele momento anterior, corroborou essas condenações. Então, entendo eu que, por coerência, o próprio ministro precisa pedir à sua assessoria para rever as condenações que prolatou, contrariamente a essas pessoas, e, pelo menos no que concerne ao seu voto, né, expedir um habeas corpus de ofício ou fazer uma retratação, né, até entendo que as defesas deveriam provocar revisões criminais nesse sentido. Ontem o ministro foi muito assertivo e eu concordo com ele ao afastar a imputação de associação criminosa. Porém, essas pessoas comuns do povo que estão presas desde o 8 de janeiro,
estão condenadas cumulativamente por golpe de Estado, supressão do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e dano ao patrimônio público, sem contar aquelas que ainda estão respondendo ou estão sendo punidas por dano ao patrimônio cultural. E muitas estão nessa situação com a anuência do ministro Fux. Eu não estou falando isso para levantar uma contradição, para criticar o ministro no que concerne ao seu voto de ontem, porque eu entendo que ontem ele acertou, mas para dizer que nós precisamos, como medida de justiça, fazer valer essa nova interpretação para aquelas pessoas comuns do povo. E relembro que no momento do julgamento dessas pessoas, o ministro Barroso levantou a divergência naquela oportunidade para dizer que era impossível somar as penas do golpe de Estado e supressão do Estado Democrático de Direito. Então, eu venho aqui, né, talvez contra a corrente, contra boa parte dos colegas aqui, dizer que entendo que o ministro Fux andou muito bem no voto de ontem, mas que por medida de justiça, seja de ofício, ou seja, por conta própria, ou por provocação das defesas e, quiçá, até da acusação, que ele precisa aplicar o mesmo critério para os demais acusados e condenados. É isso, senhor presidente.